Este trabalho está sendo produzido usando recursos financeiros próprios e não está sendo monetizado de nenhuma forma. Não deixe de nos ajudar e apoiar financeiramente, para que o conhecimento continue alcançando mais e mais pessoas. Na descrição do vídeo, estaremos colocando algumas opções para doações. Que o Eterno nos ajude em nossa jornada. Te desejamos bons estudos. Biblioteca Lábios da Sabedoria apresenta Como Jesus se tornou Deus, autor Bart D. Ehrman. Introdução. Jesus era um pregador judeu da classe baixa dos cafundós da Galileia rural que foi condenado por atividades ilegais e crucificado por crimes contra o Estado. Todavia, não muito depois de sua morte, seus seguidores proclamavam que ele era um ser divino. Por fim, foram ainda mais longe, declarando que ele não era outro senão Deus, Senhor do céu e da terra. E daí a pergunta: como um camponês crucificado passou a ser visto como o Senhor que criou todas as coisas? Como Jesus se tornou Deus? A plena ironia dessa pergunta só me ocorreu recentemente, durante uma longa caminhada com uma de minhas amigas mais próximas. Enquanto conversávamos, repassamos uma série de assuntos. Livros que tínhamos lido, filmes a que tínhamos assistido, visões filosóficas em que estávamos pensando. Por fim, começamos a falar de religião. Diferente de mim, minha amiga continua identificando-se como cristã. A certa altura, perguntei o que ela considerava o cerne de suas crenças. A resposta dela me fez parar para pensar. Ela disse que o coração da religião era, para ela, a ideia de que, em Jesus, Deus havia se tornado homem. Um dos motivos pelos quais fiquei pasmo com a resposta foi que aquela também havia sido uma de minhas crenças, muito embora não fosse mais há anos. Nos tempos do ensino médio, eu havia ponderado ardua e longamente sobre o mistério da fé, conforme encontrado, por exemplo, em João 2, 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e contemplamos sua glória, glória como o Filho único do Pai. Antes disso ainda, eu havia franca e sinceramente confessado as declarações cristológicas do credo niceno, de que Cristo era o Filho único de Deus, eternamente gerado do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Para nós e para nossa salvação ele desceu dos céus. Pelo poder do Espírito Santo encarnou da Virgem Maria e foi feito homem. Mas eu mudei com o passar dos anos, e hoje, na meia-idade, não sou mais um crente. Em vez disso, sou um historiador do cristianismo primitivo que por quase 3 décadas estudou o Novo Testamento e o surgimento da religião cristã a partir de uma perspectiva histórica. E agora, de certo modo, minha pergunta é o exato oposto da pergunta de minha amiga. Como historiador, não estou mais obcecado com a questão teológica de como Deus se tornou homem, mas com a questão histórica de como um homem se tornou Deus. A resposta tradicional para essa pergunta, claro, é a que Jesus de fato era Deus, e por isso é claro que disse ser Deus e sempre acreditaram que ele fosse Deus. Contudo, uma longa corrente de historiadores sustenta desde o final do século XVIII que esse não é o entendimento correto do Jesus histórico, e mobilizou muitos argumentos convincentes em apoio à sua posição. Se esses historiadores estiverem certos, resta-nos um enigma. Como isso aconteceu? Porque os primeiros seguidores de Jesus começaram a considerá-lo Deus. Neste livro tentei abordar a questão de uma maneira que seja útil não só para historiadores seculares de religião como eu, mas também para crentes, como minha amiga, que continuam a pensar que Jesus, de fato, é Deus. O resultado é que não assumo posição quanto à questão teológica do status divino de Jesus. Em vez disso, estou interessado no processo histórico que levou à afirmação de que ele é Deus. Esse processo histórico com certeza aconteceu e as crenças pessoais sobre Cristo não devem, na teoria, afetar as conclusões a que as pessoas chegam em termos históricos. Claro que a ideia de que Jesus é Deus não é uma invenção dos tempos modernos.
Como mostrarei em minha discussão, essa foi a visão dos primeiros cristãos logo após a morte de Jesus. Uma de nossas questões motrizes ao longo deste livro será sempre ao que esses cristãos se referiam ao dizer Jesus é Deus. Como veremos, diferentes cristãos referiam-se a coisas diferentes sobre esse tema. Além disso, para entendermos essa afirmação em qualquer sentido, é preciso que saibamos a que as pessoas do mundo antigo em geral referiam-se quando pensavam que um homem específico era um Deus, ou que um Deus havia se tornado humano. Essa afirmação não é exclusiva dos cristãos. Embora Jesus possa ser o único Filho de Deus operador de milagres que conhecemos em nosso mundo, numerosas pessoas da antiguidade, tanto entre judeus quanto entre pagãos, foram consideradas humanas e divinas. Já nesse estágio é importante ressaltar um ponto histórico fundamental sobre como imaginamos o reino divino. Por reino divino, refiro-me ao mundo habitado por seres divinos, sobre-humanos, deuses ou outras forças sobre-humanas. Para a maioria das pessoas de hoje, a divindade não tem meio termo. Um ser é Deus ou não é. Deus está lá em cima, no reino celestial, e nós estamos aqui embaixo, neste reino. E existe um abismo intransponível entre esses dois reinos. Com esse tipo de pressuposto firmemente entranhado em nosso pensamento, é muito difícil imaginar como uma pessoa poderia ser Deus e humana ao mesmo tempo. Além disso, quando não há meio termo, é relativamente fácil dizer, como eu costumava dizer antes de fazer a pesquisa para este livro, que os primeiros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, nos quais Jesus nunca faz afirmações divinas sobre si mesmo, retratam Jesus como humano mas não como Deus, ao passo que o evangelho de João, no qual Jesus faz tais afirmações divinas, de fato retrata-o como Deus. Todavia, outros estudiosos discordam com veemência dessa visão e argumentam que Jesus é retratado como Deus mesmo nos evangelhos mais antigos. O resultado é que existem muitos debates sobre o que os estudiosos chamaram de alta cristologia, na qual Jesus é visto como um ser divino, é chamado de alta porque Cristo origina-se lá em cima, com Deus. O termo cristologia significa literalmente entendimento de Cristo, e o que chamaram de baixa cristologia, na qual Jesus é visto como um ser humano, baixa porque ele tem origem aqui embaixo, conosco. Tendo em vista essa perspectiva, de que forma Jesus é retratado nos evangelhos? Como Deus ou como humano? O que eu vim a perceber é que os estudiosos têm essas discordâncias em parte porque normalmente respondem à questão da alta ou da baixa cristologia baseados no paradigma que acabei de descrever, que os reinos divino e humano são categoricamente distintos, com um grande abismo separando os dois. O problema é que a maioria dos povos antigos, fossem cristãos, judeus ou pagãos, não tinha esse paradigma. Para eles, o reino humano não era uma categoria absoluta separada do reino divino por uma enorme fenda intransponível. Pelo contrário, o humano e o divino eram dois contínuos que podiam e de fato se sobrepunham. No mundo antigo, era possível acreditar que um humano fosse divino de várias maneiras. Eis aqui duas maneiras principais de como isso podia acontecer, conforme atestado por fontes cristãs, judaicas e pagãs. Discutirei outras formas no decorrer do livro, por adoção ou por exaltação. Um ser humano, um grande governante, ou guerreiro, ou pessoa santa, digamos, podia ser feito divino por um ato de Deus, ou de um Deus ao ser elevado a um nível de divindade que não possuía antes. Por natureza ou por encarnação. Um ser divino, um anjo ou um dos deuses, digamos, podia tornar-se humano quer de modo permanente, ou mais comum, de modo temporário. Uma de minhas teses será a de que um texto cristão como o Evangelho de Marcos entende Jesus da primeira forma, como um humano que foi feito divino. O Evangelho de João entende da segunda forma, como um ser divino que se torna humano. Ambos veem Jesus como divino, mas de formas diferentes. Portanto, antes de discutir as diferentes visões cristãs primitivas do que significava chamar Jesus de Deus, preparo o cenário considerando como os povos antigos entendiam os reinos entrecruzados do divino e do humano.
No capítulo 1, discuto as visões que eram amplamente aceitas nos mundos grego e romano fora do judaísmo e do cristianismo. Ali veremos que uma espécie de contínuo dentro do reino divino de fato permitia alguma sobreposição entre seres divinos e humanos, tema que não causa surpresa aos leitores familiarizados com mitologias antigas nas quais os deuses se tornam, temporariamente, humanos e os humanos tornam-se deuses, permanentemente. Um tanto mais surpreendente pode ser a discussão do capítulo 2, na qual mostro que entendimentos análogos existiram até mesmo dentro do mundo do judaísmo antigo. Isso será de particular importância, uma vez que Jesus e seus seguidores eram completamente judeus em todos os aspectos. E, como se constata, muitos judeus antigos também acreditavam não apenas que seres divinos, como anjos, podiam se tornar humanos, como seres humanos também podiam tornar-se divinos. Alguns humanos, na verdade, eram chamados de Senhor. Isso é verdade não só em documentos fora da Bíblia, mas também, de modo ainda mais surpreendente, em documentos dentro dela. Depois de estabelecidas as visões de pagãos e judeus, podemos avançar para o capítulo 3 para ponderar a vida do Jesus histórico. A questão que em foco é se Jesus falava sobre si mesmo como Deus. É uma questão difícil de responder, em grande parte devido às fontes de informação a nosso dispor não saberem absolutamente nada sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Por isso começo o capítulo discutindo os problemas que as fontes sobreviventes, em especial os evangelhos do Novo Testamento, nos apresentam quando queremos saber o que aconteceu durante o ministério de Jesus em termos históricos. Entre outras coisas, mostro por que a maioria dos estudiosos críticos há mais de um século tem argumentado que Jesus é melhor entendido como um profeta apocalíptico que previu a chegada iminente do fim de uma era, quando Deus interviria na história e derrubaria as forças do mal para trazer seu reino do bem. Uma vez que o teor básico do ministério de Jesus está estabelecido, avanço para uma discussão dos eventos que levaram à sua crucificação nas mãos do governador romano da Judeia, Pôncio Pilatos. Em todos os pontos, ficaremos atentos à nossa pergunta principal para esse capítulo: como Jesus se via e se descrevia? Ele falava de si mesmo como um ser divino? Veio argumentar que não. Esses 3 primeiros capítulos podem ser vistos como panos de fundo para nosso interesse último: como Jesus veio a ser considerado Deus. A resposta curta é que tudo teve a ver com a crença de seus seguidores de que ele ressuscitou dos mortos. Atualmente, muita coisa é escrita sobre a ressurreição de Jesus, tanto por estudiosos que são crentes e apologistas fiéis, que argumentam que os historiadores podem provar que Jesus ressuscitou, quanto por céticos que não acreditam nisso nem por um segundo. Obviamente, trata-se de um tema fundamental para nossas deliberações. Se os cristãos primitivos não acreditassem que Jesus havia ressuscitado dos mortos, não teriam pensado que ele fosse diferente de qualquer outro profeta desafortunado que acabasse infringindo a lei e fosse executado por seus distúrbios. No entanto, os cristãos acharam que Jesus ressuscitou e, conforme eu argumento, isso mudou tudo. De uma perspectiva histórica, existe uma pergunta óbvia: o que de fato podemos saber sobre a ressurreição? Aqui entramos em temas altamente controversos, e mudei de ideia a respeito de alguns enquanto fazia a pesquisa para este livro. Durante anos pensei que, fosse o que fosse que achássemos das narrativas sobre a ressurreição, podíamos ter relativa certeza de que logo após sua morte Jesus recebeu um enterro digno de José de Arimateia e de que, no 3º dia, algumas de suas seguidoras encontraram seu túmulo vazio. Não acho mais que estes sejam dados históricos relativamente indubitáveis. Pelo contrário, penso que ambas as ideias, o sepultamento e o túmulo vazio, são improváveis. Sendo assim, o capítulo 4 trata do que penso que nós, como historiadores, simplesmente não temos como saber a respeito das tradições que cercam a ressurreição de Jesus. No capítulo 5, volto-me para o que penso que podemos saber com uma certeza quase indubitável. Argumento aqui que a evidência é inequívoca e convincente.
Alguns discípulos de Jesus afirmaram tê-lo visto vivo depois de morto. Contudo, quantos discípulos tiveram essas visões de Jesus? Deixo em aberto se as tiveram porque Jesus realmente apareceu ou porque tiveram alucinações, por motivos que explico no capítulo. Quando as tiveram e como as interpretaram. Minha argumentação abrangente é de que a crença na ressurreição, baseada em experiências visionárias, foi o que inicialmente levou os seguidores de Jesus, todos eles, alguns deles, a acreditar que ele havia sido exaltado aos céus e sentado à direita de Deus como seu Filho único. Essas crenças foram as primeiras cristologias, os primeiros entendimentos de que Jesus era um ser divino. Exploro essas ideias de exaltação de nossas fontes remanescentes mais antigas no capítulo 6. No capítulo 7, avanço para um conjunto diferente de ideias cristológicas desenvolvidas mais tarde e que sustentam que Jesus não era simplesmente um humano que foi exaltado ao nível de divindade, mas um ser divino pré-existente com Deus antes de vir à Terra como humano. Mostro as semelhanças e diferenças essenciais entre essa perspectiva de encarnação de Cristo, na qual ele se tornou carne, o significado literal da palavra encarnação, e as cristologias anteriores de exaltação. Além disso, exploro passagens-chave que incorporam entendimento sobre a encarnação em livros como o Evangelho de João, o último dos evangelhos canônicos a ser redigido. Nos capítulos seguintes, veremos que os cristãos que viveram após a redação do Novo Testamento, no século II e IV, foram além no desenvolvimento de ideias sobre Cristo. Alguns assumiram posições que eventualmente foram denunciadas como heresias ou falsas, e outros defenderam opiniões aceitas como ortodoxas ou certas. O capítulo 8 trata de alguns dos becos sem saída heréticos adotados por teólogos cristãos do século II e IV. Alguns pensadores afirmaram que Jesus era plenamente humano, mas não divino. Outros disseram que era plenamente divino, mas não humano. Outros ainda disseram que Jesus Cristo de fato era dois seres, um divino e o outro humano, unidos temporariamente apenas durante um ministério dele. Todos esses pontos de vista foram declarados heresias, assim como outras posições apresentadas por líderes cristãos que, ironicamente, não queriam nada além de abraçar ideias que fossem ortodoxas. Os debates sobre a natureza de Cristo não foram resolvidos com o fim do século III, mas chegaram ao ponto máximo no início do século IV, após a conversão do imperador Constantino à fé cristã. Àquela altura, a vasta maioria dos cristãos acreditava firmemente que Jesus era Deus, mas restava a questão: em que sentido? É nesse contexto do começo do século IV que foram travadas as batalhas da controvérsia ariana, que exploro no capítulo 9. A controvérsia deve seu nome a Ário, um influente professor cristão de Alexandria, no Egito, que defendeu uma visão subordinacionista de Cristo, ou seja, Jesus era Deus, mas era uma deidade subordinada que não estava no mesmo nível de glória de Deus Pai. Além disso, ele não havia existido desde sempre com o Pai. O ponto de vista alternativo foi adotado pelo bispo de Ário, Alexandre, que sustentou que Cristo era um ser que sempre havia existido com Deus e era, por natureza, igual a Deus. A denúncia final da posição de Ário levou à composição do Credo de Niceia, que é recitado nas igrejas até hoje. Por fim, no epílogo, abordo as consequências dessas disputas teológicas específicas após serem resolvidas. Uma vez que os cristãos aceitaram amplamente a visão de que Jesus havia sido Deus pleno desde a eternidade, igual ao Pai, como isso afetou as várias disputas que os cristãos tinham, por exemplo, com os romanos, que antes os haviam perseguido e cujo imperador fora amplamente considerado um Deus. Ou com os judeus, agora acusados não só de matar Cristo, mas até de matar Deus. Ou com outros cristãos, pois os debates sobre a natureza de Cristo de fato continuaram céleres, com nuances cada vez maiores, por um período muito longo. Esses debates posteriores são intrigantes e altamente significativos por si mesmos. No entanto, minha firme argumentação é de que não podem ser entendidos sem que se saiba a história que se passou antes.
E, em nosso esboço histórico, estaremos particularmente interessados na questão cristológica essencial a tudo. Como é que os seguidores de Jesus vieram a entendê-lo como divino em qualquer sentido do termo? O que os fez pensar que Jesus, o pregador crucificado da Galileia, era Deus? Capítulo 1 Humanos divinos na Grécia e Roma antigas. Quando leciono meu curso introdutório sobre Novo Testamento, digo a meus alunos que é muito difícil saber por onde começar nossa exploração. É melhor começar com nosso autor mais antigo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que escreveu mais livros do Novo Testamento que qualquer outro? Ou é melhor começar com os evangelhos, que, embora escritos depois de Paulo, discutem a vida de Jesus, que viveu antes de Paulo escrever suas cartas? No fim, digo a eles que provavelmente é melhor começar contando a história de um homem muitíssimo incomum que nasceu no século I em uma região remota do Império Romano, cuja vida foi descrita por seus seguidores posteriores como totalmente miraculosa. Uma vida notável. Antes de ele nascer, sua mãe recebeu um visitante dos céus que lhe disse que seu filho não seria um mero mortal, mas que de fato seria divino. Seu nascimento foi acompanhado por sinais divinos incomuns no céu. Adulto, saiu de casa para engajar-se em um ministério de pregação itinerante. Percorreu vilas e cidades, falando para todos que quisessem ouvir que não deviam se preocupar com suas vidas mundanas e bens materiais. Deveriam viver para o que era espiritual e eterno. Reuniu em torno de si um grupo de seguidores que ficaram convencidos de que ele não era um homem comum, e sim o Filho de Deus. E fez milagres que confirmaram as crenças. Conseguiu curar os enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. No final da vida, suscitou oposição entre as autoridades governantes de Roma e foi levado a julgamento. Contudo, não conseguiram matar sua alma. Ele ascendeu aos céus e continua a viver lá até hoje. Para provar que continuou vivendo depois de deixar o globo terrestre, apareceu de novo ao menos para um de seus seguidores incrédulos, que ficou convencido de que ele de fato permanece conosco ainda hoje. Mais tarde, alguns seguidores escreveram livros, e ainda podemos ler sobre ele hoje em dia. No entanto, bem poucos de vocês já terão visto esses livros. Imagino que a maioria nem sabe quem era esse Filho de Deus e grande operador de milagres. Referi-me a um homem chamado Apolônio, que veio da cidade de Tiana. Ele era um pagão, isso é, um adorador politeísta de muitos deuses romanos, e filósofo renomado de seu tempo. Seus seguidores achavam que ele era imortal. Temos um livro a respeito dele escrito por Filóstrato, seu devoto posterior. O livro de Filóstrato foi escrito em 8 volumes no começo do século III, possivelmente por volta de 220 ou 230 DC. Ele fez uma pesquisa considerável para o livro, e suas histórias, conta-nos ele, basearam-se amplamente nos relatos registrados por uma testemunha ocular e companheiro do próprio Apolônio. Apolônio viveu alguns anos depois de um Filho de Deus e operador de milagres semelhante de uma diferente região remota do Império, Jesus de Nazaré. Seguidores posteriores dos dois homens divinos acharam que havia uma competição entre ambos. Essa competição fez parte de uma luta maior daquele tempo entre o paganismo, as formas de religião apoiadas pela vasta maioria de todos que viviam na antiguidade, que abraçavam uma variedade de religiões politeístas, e o cristianismo, recém-chegado na cena religiosa, que insistia haver um só Deus e que Jesus era seu filho. Os seguidores cristãos de Jesus, que tinham conhecimento de Apolônio, afirmavam que ele era um charlatão e uma fraude. Os seguidores pagãos de Apolônio asseveravam que Jesus era o charlatão e a fraude. Ambos os grupos podiam indicar relatos escritos abalizados da vida de seu líder para amparar seus tópicos de debate. O Apolônio histórico e o legendário. Os estudiosos tiveram que investigar os evangelhos do Novo Testamento com olhar crítico para determinar quais narrativas, e quais trechos delas, são historicamente acurados a respeito do Jesus histórico, e quais representam embelezamentos posteriores de seus devotados seguidores.
De modo semelhante, estudiosos da religião romana antiga tiveram que analisar os escritos de Filóstrato com um agudo senso de ceticismo a fim de capinar os acréscimos legendários posteriores e descobrir o que podem dizer sobre o Apolônio histórico. Em geral, concorda-se que ele era um filósofo pitagórico, ou seja, um proponente das ideias de Pitágoras, filósofo grego do século VAC. Ele viveu durante a segunda metade do século I. Jesus viveu durante a primeira metade. Apolônio viajou pelas regiões do leste do Império Romano como pregador moral e religioso. Com frequência morava em templos e era pródigo em conselhos às autoridades religiosas e civis. Tinha numerosos alunos e era bem recebido por muitos membros da elite romana nos lugares onde ficava. Tinha especial interesse em que as pessoas abandonassem o materialismo excessivo e vivessem para o que interessava, ou seja, os assuntos da alma. Para este livro, mais importante que a vida do Apolônio histórico é o conjunto de lendas que brotaram em torno dele e foram amplamente aceitas pelas pessoas da época. Seus grandes insights filosóficos acabaram levando muita gente a presumir que ele não poderia ter sido um simples mortal, mas que era um deus circulando pela Terra. Pouco mais de um século depois de sua morte, Apolônio foi agraciado com um santuário em Tiana, sua cidade natal, dedicado por ninguém menos que o imperador romano Caracalla, que governou de 198 a 217 DC. Foi dito que o imperador romano Alexandre Severo, 222-235 DC, mantinha uma imagem de Apolônio entre seus vários deuses domésticos. E o imperador Aureliano, 270-275 DC, ardente adorador do deus Sol, também o reverenciava como divino. A narrativa do nascimento de Apolônio, conforme recontada na vida de Apolônio de Tiana, de Filóstrato, é particularmente digna de nossa consideração. O caso da Anunciação é tanto parecido quanto diferente da narrativa encontrada mais cedo no Evangelho de Lucas, 1:26-38. Quando a mãe de Apolônio estava grávida dele, teve uma visão de um ser divino, o deus egípcio chamado Proteu, célebre por sua grande sabedoria. Quando ela perguntou quem seria seu filho, o deus respondeu: eu mesmo. O nascimento foi igualmente miraculoso. Disseram à mãe para ir com suas servas para o campo, onde ela adormeceu na grama, despertando ao som do bater das asas de cisnes. Ela, então, deu à luz prematuramente. O povo local disse ter visto um raio no céu naquele momento, e, quando estava prestes a atingir a terra, o raio pairou no ar e a seguir desapareceu no alto. Vida de Apolônio, 1:5. O povo concluiu: sem dúvida os deuses deram um sinal e um presságio de seu brilhantismo, sua exaltação acima das coisas terrenas, sua proximidade com os céus, e todas as outras qualidades do mestre. 1:5. Esse sinal obviamente é diferente da estrela que levou um grupo de sábios a uma criança, mas é o mesmo palco celestial. O povo local concluiu que Apolônio de fato era filho de Zeus. No fim da vida, Apolônio sofreu acusações e foi levado ao imperador Domiciano. Entre outras coisas, foi acusado de receber adoração cabível apenas aos deuses. Mais uma vez, os paralelos com a história de Jesus são evidentes. Este também foi levado às autoridades, no caso, aos líderes dos judeus e, a seguir, ao governador romano Pilatos, e acusado de nutrir ideias exaltadas sobre si mesmo, chamando-se de Filho de Deus e Rei dos Judeus. Em ambos os casos os oficiais foram persuadidos de que tais afirmações de enaltecimento pessoal eram uma ameaça ao bem-estar do Estado, e, em ambos os casos, os leitores foram assegurados de que, de fato, as autoafirmações eram completamente justificadas. Filóstrato indica que houve diferentes registros da morte de Apolônio. Uma versão diz que ele morreu na ilha de Creta. Ele supostamente teria ido ao santuário dedicado a um deus local vigiado por um grupo de cães de guarda furiosos. Contudo, em vez de fazerem alarido, os cães saudaram Apolônio de forma amistosa. Os funcionários do santuário descobriram Apolônio e o acorrentaram, pensando que ele deveria ter usado de feitiçaria para passar pelos cães.
Todavia, à meia-noite, Apolônio libertou-se, chamando os carcereiros para assistir ao que aconteceria a seguir. Ele correu até as portas do santuário, que se escancararam sozinhas. Entrou no santuário, as portas fecharam-se por si, e, do seu interior, que se supunha vazio, ouviram-se vozes de moças a entoar: "Vá da terra. Vá para o céu. Vá." Em outras palavras, estava sendo dito a Apolônio para ascender ao reino dos deuses. Ele evidentemente fez isso, pois não mais seria encontrado na terra. Outra vez os paralelos com as narrativas de Jesus são claros. No fim da vida, Jesus causou uma perturbação no templo, foi detido e acusado. Após deixar o reino terreno, ascendeu aos céus, onde continua a viver. Como filósofo, Apolônio ensinou que a alma humana é imortal. A carne pode morrer, mas a pessoa continua viva. Nem todo mundo acreditou nele. No entanto, depois de partir para os céus, Apolônio apareceu em uma visão para um seguidor que duvidava dele. Apolônio convenceu o seguidor de que ainda estava vivo e presente entre eles. Jesus, é claro, também apareceu a seus discípulos após a ressurreição e os convenceu, inclusive o incrédulo Tomé, de que sua realidade e vida continuavam nos céus. Apolônio e Jesus. Estudiosos modernos têm debatido o significado das conexões óbvias entre Jesus e Apolônio, mas não se trata de um mero debate recente. No começo do século IV d.C., um autor pagão chamado Hierócles escreveu um livro chamado Amante da Verdade, que continha uma comparação entre os dois supostos filhos de Deus e celebrava a superioridade da versão pagã. Não temos mais o livro na íntegra. Contudo, uns anos depois de ter sido escrito, foi explicitamente refutado nas obras de Eusébio, padre da Igreja do século IV, às vezes conhecido como pai da história da Igreja por ter sido o primeiro a produzir uma história do cristianismo dos tempos de Jesus até a sua época. Outros livros de Eusébio dirigiram-se contra Hierócles e sua celebração de Apolônio. Felizmente para nós, leitores mais recentes, Eusébio cita trechos das palavras textuais de seu oponente. Logo no começo do livro, por exemplo, Eusébio escreveu: "Na ânsia de exaltar Jesus, eles correm para cima e para baixo tagarelando sobre como ele fez o cego enxergar e operou certos milagres do tipo." Deixe-nos observar, porém, o quão melhor e mais sensata é a visão que adotamos de tais assuntos, e explicar a concepção que nutrimos a respeito de homens dotados de poderes notáveis. Durante o reinado de Nero, despontou Apolônio de Tiana, que operou inúmeros milagres, dos quais omitirei a maioria e mencionarei apenas uns poucos. A vida de Apolônio de Tiana. 2 Hierócles zomba dos evangelhos do Novo Testamento por conterem contos de Jesus remendados por Pedro e Paulo e uns outros desse tipo, homens mentirosos, desprovidos de educação e adivinhos. Os registros sobre Apolônio, por outro lado, haviam sido escritos por autores altamente educados, não camponeses da classe baixa, e testemunhas oculares dos acontecimentos. Devido à vida magnífica e ao tipo de morte, foi para os céus no corpo físico e acompanhado pelos deuses. Devemos com certeza classificar o homem entre os deuses. A resposta do cristão Eusébio foi direta e cáustica. Apolônio não era divino, mas maligno. Não era um filho de Deus, mas um homem empoderado por um demônio. Se esse pequeno debate for observado de uma perspectiva histórica, não restam dúvidas de que Eusébio acabou vencendo. No entanto, essa não teria sido a conclusão inevitável quando Hierócles escreveu seu livro, antes de o cristianismo ficar mais poderoso. Apolônio e Jesus eram vistos como competidores por honras divinas. O adorador pagão de muitos deuses e o adorador judeu de um Deus único. O promotor da filosofia pagã e o fundador da religião cristã. Ambos foram declarados Deus na Terra, embora ambos também fossem obviamente humanos. Em certo sentido, eram considerados homens divinos. O impressionante é que eles não foram os dois únicos. Embora Jesus possa ser o único Filho de Deus e operador de milagres que as pessoas conheçam hoje, havia certa quantidade de pessoas como ele no mundo antigo.
Não devemos pensar em Jesus como único, se pelo termo quisermos dizer que era o único assim, ou seja, um humano muito acima e muito diferente do resto de nós, meros mortais, um homem em certo sentido também divino. Houve numerosos homens divinos na antiguidade. Como vai ficar claro, não estou tratando do fato de eles serem realmente divinos ou não, estou dizendo que eles eram entendidos como tal. Reconhecer como podia ser isso é o primeiro passo para se ver como Jesus veio a ser pensado nesses termos. Porém, como veremos, Jesus não foi originalmente considerado dessa maneira, assim como Apolônio durante sua vida. Foi apenas depois da morte que o homem Jesus passou a ser considerado Deus na Terra. Como isso aconteceu? O ponto de partida é um entendimento sobre como outros humanos vieram a ser considerados divinos no mundo antigo. 3 modelos de humanos divinos. O cristianismo surgiu no Império Romano logo após a morte de Jesus, por volta do ano 30 DC. A cultura grega impregnava por completo a metade leste do Império, tanto que a língua comum do Império no leste, a língua em que todo o Novo Testamento de fato foi escrito, era o grego. Assim, para entender os pontos de vista dos primeiros cristãos, precisamos situá-los em seu contexto histórico e cultural, o que significa os mundos grego e romano. Os judeus da época tinham muitas visões próprias distintas, ver no próximo capítulo, mas, em muitos aspectos de interesse essencial para o meu estudo, eles compartilhavam, a seu modo, de muitas visões de seus amigos e vizinhos romanos. É importante saber disso porque o próprio Jesus era judeu, assim como seus seguidores imediatos, inclusive os que primeiro proclamaram que ele não era um simples mortal, mas, na verdade, era Deus. Todavia, como era possível Deus, ou um Deus, tornar-se ou parecer tornar-se humano? Vimos uma forma de isso acontecer com Apolônio de Tiana. No caso dele, a mãe foi informada antes do nascimento de que ele seria uma encarnação, a vinda em carne, de um ser divino pré-existente, o Deus Proteu. Isso é muito semelhante à interpretação teológica posterior de Jesus, de que ele era Deus que se tornou encarnado ao nascer de sua mãe, Maria. Não conheço quaisquer outros casos no pensamento antigo grego e romano desse tipo de Deus-homem, em que se diz que um ser divino já existente nasceu de uma mulher mortal. Contudo, existem outras concepções próximas dessa visão, e aqui consideramos 3 delas. Deuses que se tornam temporariamente humanos. Um dos maiores poetas romanos foi Ovídio, 43 AC, 17 DC, contemporâneo mais velho de Jesus. Sua obra mais famosa é Metamorfoses, que em 15 volumes celebra as mudanças ou transformações descritas na mitologia antiga. Às vezes, tais mudanças envolvem deuses que assumem forma humana a fim de interagir por um tempo com os mortais. Uma das fábulas mais intrigantes que se encontra em Ovídio envolve 2 camponeses idosos, Filemon e Baucis, que vivem na Frígia, uma região da atual Turquia. Nesse relato curto, os deuses Júpiter e Mercúrio viajam pela localidade disfarçados de mortais. Apesar de irem a 1000 casas, não conseguem achar ninguém que os acolha para dar uma refeição e permitir que descansem. Por fim, vão parar no casebre de Filemon e Baucis, que lidam bem com a pobreza, não vendo vergonha nela. O casal de idosos dá as boas-vindas aos visitantes, os convidam para sua pobre morada, preparam a melhor refeição que podem e banham seus pés cansados com água morna. Como retribuição, os deuses agradecidos certificam-se de que a taça de vinho jamais fique vazia. Por mais que eles bebam, ela permanece cheia. Em seguida, os deuses se anunciam: nós 2 somos deuses. 4 Em reação ao tratamento recebido na Frígia, os deuses declaram: essa vizinhança perversa há de pagar justa punição, mas a vocês há de ser concedida a isenção desse mal. Júpiter pergunta ao casal o que eles mais desejam. Depois de conversar a respeito, Filemon diz ao rei dos deuses que ele e a esposa queriam se tornar sacerdotes para guardar o santuário dos deuses e que, quando chegasse a hora de morrer, queriam morrer juntos.
Visto que em concórdia passamos nossos anos, concedam que a mesma hora possa nos levar a ambos, que a tumba de minha consorte eu jamais tenha que ver, que tampouco caiba ela me sepultar. Júpiter atende aos desejos. A vizinhança é destruída. O santuário aparece, e Filemon e Baucis tornam-se seus guardiões. Quando chega a hora de morrer, o casal é simultaneamente transformado em duas árvores que crescem a partir de um só tronco, para que, da mesma forma que tiveram vida longa e harmoniosa como casal, os dois fiquem juntos na morte. Os adoradores posteriores do santuário não só reconhecem a vida em curso do par, como também acreditam que os dois foram efetivamente divinizados e merecem adoração. Eles agora são deuses que serviram os deuses. A eles que a adoração dedicaram é dedicada a adoração. Essa linda e comovente fábula de amor na vida e na morte é também uma fábula sobre deuses que temporariamente se tornaram, ou pareceram tornar-se, humanos, e humanos que se tornaram deuses. Quando Filemon e Baucis são adorados como deuses, não é porque agora sejam tão poderosos quanto Júpiter e Mercúrio. Eles são considerados divindades de nível inferior, mortais elevados ao plano divino. Mas são divinos. Essa é uma lição importante e crucial para nós. A divindade vem em muitos modelos e tamanhos. O reino divino possui muitos níveis. Hoje, pensamos no reino da divindade, no reino de Deus, como completamente outro e separado de nosso reino humano. Deus está lá em cima no céu, nós estamos aqui na terra, e existe um abismo infinito entre nós. A maioria dos povos antigos, contudo, não via os reinos divino e terreno dessa maneira. O reino divino possuía numerosos estratos. Alguns deuses eram maiores, mais divinos, poderia-se dizer, que outros, e os humanos às vezes podiam ser elevados à categoria desses deuses. Além disso, os deuses podiam descer, ocasionalmente desciam, para passar um tempo conosco, meros mortais. Quando faziam isso, as consequências podiam ser interessantes e até mesmo desastrosas, conforme os habitantes nada hospitaleiros da Frígia aprenderam a duras penas. A lição não foi esquecida pelos habitantes posteriores da região, conforme apreendemos das páginas do Novo Testamento. No livro dos Atos, há um relato do apóstolo Paulo em jornada missionária com o amigo Barnabás à mesma região, visitando a cidade de Listra, Atos 14, 8, 18. Paulo vê um homem aleijado, e o cura pelo poder de Deus. A multidão que presenciou o milagre chega à conclusão que lhe parece natural. Os deuses desceram até nós na aparência de homens. Atos 14 e 11. É impressionante que chamem Barnabás de Zeus e Paulo, que se encarregava de falar, de Hermes. Essas identificações não são por acaso. Zeus era o equivalente grego de Júpiter, e Hermes era o de Mercúrio. O povo de Listra conhecia a fábula de Filemon e Baucis e pensou que os dois deuses tinham aparecido de novo em seu meio. Tão convencidos estavam disso que o sacerdote local de Zeus trouxe touros e guirlandas para oferecer sacrifícios aos dois apóstolos, que tiveram grande trabalho para persuadir a todos de que eram apenas humanos, da mesma natureza que vocês. Paulo usa a oportunidade, como era de seu feitio, para pregar sua mensagem evangélica a fim de converter as pessoas. Mesmo assim, nem todo mundo ficou convencido. Com essas palavras, refrearam com dificuldade as pessoas de lhes oferecerem sacrifícios. 14 e 18. Não é de espantar que os adoradores de Zeus em Listra estivessem tão ansiosos para reconhecer que os deuses haviam se tornado temporariamente humanos entre eles. Lembravam-se bem do que acontecera da outra vez, quando se recusaram a oferecer adoração onde a adoração era devida. Para nós, é irrelevante aqui se o episódio nos Atos é uma recordação histórica das atividades missionárias de Paulo ou simplesmente uma lenda intrigante que brotou tempos depois, como a história de Filemon e Baucis. No mundo romano era comum pensar que os deuses podiam assumir um disfarce humano, tanto que por vezes podia-se muito bem encontrar pessoas que de fato fossem divinas. As mitologias grega e romana antigas estão cheias de tais histórias.
Seres divinos nascidos de um deus e uma mortal. Embora Apolônio fosse considerado um deus pré-existente vindo em carne, não era esse o entendimento normal de gregos ou romanos sobre como um humano divino podia nascer de uma mortal. De longe, a visão mais comum era a de que o ser divino vinha ao mundo sem ter existido antes do nascimento, porque um deus fazia sexo como uma humana, e a prole, então, de algum modo, era divina. Nos mitos gregos, era Zeus quem com mais frequência engajava-se nessas atividades moralmente dúbias, descendo dos céus para manter um encontro sexual deveras exótico com uma mulher atraente que ele resolvia possuir, o que levava a uma gravidez altamente incomum. Contudo, os contos de Zeus e suas amantes mortais não eram simplesmente uma questão de mitologia divertida. Às vezes, tais contos referiam-se a figuras históricas reais, como Alexandre, o Grande, 356-323 AC. De acordo com seu biógrafo posterior, o sábio grego Plutarco, cujo livro sobre gregos e romanos famosos fornece-nos biografias de muitas das maiores figuras da época, muita gente acreditava que Alexandre fosse um dos rebentos de Zeus. O verdadeiro pai de Alexandre era o famoso e poderoso Felipe, rei da Macedônia, que se apaixonou por uma mulher chamada Olímpia. De acordo com Plutarco, na noite anterior à consumação do casamento, Olímpia sonhou que um raio caía do céu e a penetrava. Presumivelmente, era Zeus fazendo suas mágicas. Nesse ínterim, Felipe aparentemente foi dar uma olhada na esposa Naqué e viu uma serpente envolvida em um enlace conjugal com ela. Conforme indica Plutarco, e como se pôde entender, a cena esfriou em muito a paixão de Felipe pela noiva. Nos tempos antigos, Zeus com frequência era representado na forma de uma serpente. Portanto, para os que acreditavam nessa fábula, a criança, Alexandre, não era um mero mortal, era o filho de um deus. Na mitologia temos relatos ainda mais impressionantes de Zeus, ou de seu equivalente romano, Júpiter, engajando-se em tais atividades noturnas. Nenhuma história é mais intrigante que o conto sobre o nascimento de Hércules. A fábula assume muitas formas na antiguidade, mas a mais memorável talvez seja a hilária narrativa encontrada entre as peças do dramaturgo cômico romano Plauto, em sua obra Anfitrião. A peça tem o nome de um de seus personagens principais, um general de Tebas casado com uma bela e extraordinária mulher chamada Alcmena. Anfitrião parte para a guerra, deixando a esposa grávida em casa. Dos céus, Júpiter lança seu olhar lascivo sobre ela e resolve que precisa possuí-la. E sabe exatamente o que fazer. Júpiter disfarça-se de anfitrião e diz a Alcmena que voltou da batalha. Ela o recebe de braços abertos e o leva para a cama. Júpiter desfruta de tal forma das atividades subsequentes que ordena às constelações que interrompam seu movimento. Em outras palavras, faz o tempo parar até ele, ó Deus poderoso com capacidade divina de desfrute, ficar satisfeito. As constelações retomam seu movimento, Júpiter retorna para seu lar celestial, e Alcmena obviamente fica exausta com tão longa brincadeira. Então, o verdadeiro anfitrião volta para casa naquela manhã e fica mais do que ligeiramente surpreso e consternado ao verificar que a esposa não o recebe com todo aquele entusiasmo que se poderia esperar depois de tão longa ausência. Do ponto de vista dela, é claro que isso é perfeitamente compreensível. Alcmena acha que já passou uma noite bastante longa nos braços do marido. Seja como for, o episódio tem um resultado gestacional interessante. Alcmena já estava grávida de Anfitrião, mas fica grávida de novo de Júpiter. Alguns desses contos mitológicos não eram muito fortes em anatomia ou biologia. 5. O resultado é que ela tem gêmeos. Um é o divino Hércules, filho de Júpiter. O outro é seu irmão mortal, Íficles. Obviamente, o conto de Anfitrião e Alcmena é um mito, e não fica claro se alguém de fato acreditou nele. É, na verdade, uma história maravilhosa. Todavia, a história por trás dele, de que uma humana podia dar à luz uma criança gerada por um deus, era plausível para muita gente no mundo antigo.
Não seria fora do comum pensar que alguns dos maiores seres que passaram pela Terra, grandes conquistadores como Alexandre o Grande, por exemplo, ou mesmo grandes filósofos com sabedoria sobre-humana, como Platão o 6, podiam muito bem ter sido concebidos de maneira diferente da nossa, meros mortais. Podiam ter um pai divino, de modo que eles mesmos eram, em certo sentido, divinos. Devo ressaltar que, quando Alcmena deu à luz Hércules, o filho de Júpiter, não foi um caso de nascimento virgem. Muito pelo contrário. Ela já tivera sexo com o marido, e teve o que se poderia chamar de sexo divino com Júpiter. Em nenhuma das histórias de humanos divinos, nascidos da união de um deus e uma mortal, ela é virgem. Essa é uma das formas em que as histórias cristãs de Jesus diferem das histórias de outros humanos divinos do mundo antigo. É verdade que o Deus judaico é quem engravida Maria, mãe de Jesus, por meio do Espírito Santo, ver Lucas 1:35. No entanto, os cristãos monoteístas tinham uma visão por demais exaltada de Deus para pensar que ele pudesse ter se tornado temporariamente humano para praticar fantasias sexuais. Os deuses dos gregos e romanos podiam ter feito tais coisas, mas o Deus de Israel estava acima disso tudo. Um humano que se torna divino. O terceiro modelo de entendimento dos humanos divinos nos círculos gregos e romanos forneceu a estrutura conceitual mais importante aos primeiros cristãos para conceberem como Jesus poderia ser tanto humano quanto divino. Não é uma visão sobre como um ser divino podia tornar-se humano, por meio de uma encarnação temporária ou ato sexual, mas sobre como um ser humano podia tornar-se divino. Constata-se que isso supostamente aconteceu numerosas vezes na antiguidade grega e romana. Rômulo. Um dos exemplos mais impressionantes envolve Rômulo, o lendário fundador de Roma. Dispomos de diversos relatos da vida de Rômulo, inclusive aquele produzido por um grande historiador de Roma, Lívio, 59:17 DC, que em certo trecho coloca que Rômulo era um deus nascido de um deus. História de Roma, 1:16. O evento que mais nos interessa envolve o final da vida de Rômulo. Por certo que houve rumores de envolvimento divino na concepção dele. Sua mãe era uma virgem vestal, cargo sagrado que exigia, conforme o nome indica, que a mulher se abstivesse de relações sexuais. Todavia, ela ficou grávida. Óbvio que algo havia dado errado com seus votos. Ela afirmou que o deus Marte era o responsável pela gravidez, e possivelmente algumas pessoas acreditaram. Se assim foi, isso apenas mostra, mais uma vez, como uma união divino-humana podia ser usada para explicar o aparecimento de humanos notáveis na Terra. Contudo, o desaparecimento de Rômulo foi ainda mais espantoso. De acordo com Lívio, perto do final da vida de Rômulo, Roma havia sido estabelecida, o governo romano fora formado, com o Senado em funcionamento e Rômulo como rei, o exército estava em plena atividade, e tudo estava bem situado para os primórdios da maior cidade da história. No episódio final de sua vida, Rômulo se reuniu com os membros do Senado para passar em revista as tropas militares no campo de Marte. De repente, sobreveio uma tremenda tempestade. Depois de grandes trovoadas estrondosas, Rômulo foi envolvido em neblina. Quando a névoa se dissipou, ele não foi mais visto em parte alguma. Consta que circularam 2 relatos sobre sua morte. Um deles, aquele em que Lívio e presumivelmente a maioria dos outros observadores céticos acreditaram, sugeriu que os senadores aproveitaram a oportunidade do momento para se livrar de um déspota. Trucidaram Rômulo e esconderam seus restos. O outro relato, no qual as massas acreditaram, foi o que os próprios senadores propagaram. Rômulo fora arrebatado para o alto com o vendaval. Em outras palavras, fora alçado aos céus para viver com os deuses. O resultado foi a aclamação súbita do status divino de Rômulo. Então, quando alguns homens tomaram a iniciativa, todos a uma só voz saudaram Rômulo como Deus e filho de um Deus, rei e pai da cidade romana, e com orações suplicaram por seu favor e graça, para que fosse propício e protegesse seus filhos para sempre. História de Roma, 1:16.
7. Eis aqui o resumo de uma visão sobre humanos divinos. Um humano pode ser honrado pelos deuses sendo feito um deles, e isso acontece devido ao grande mérito da pessoa. Como divindade, a pessoa merece adoração. Em seu papel como um deus, pode proteger aqueles que lhe fazem súplicas. É interessante que Livio reporta que a ascensão de Rômulo mais tarde foi confirmada por um homem chamado Próculo Júlio, que declarou à Assembleia do povo romano que Rômulo havia lhe aparecido vivo após ter morrido. Conforme ficou registrado, ele disse: "O pai dessa cidade, Rômulo, desceu dos céus de repente ao amanhecer de hoje e apareceu para mim. Subjugado pela confusão, permaneci diante dele em reverência. Vá, disse ele, e declare à capital do mundo, que cultivem a arte da guerra, que saibam e ensinem a seus filhos que nenhum poder humano pode resistir às armas romanas." Dito isto, Rômulo partiu para as alturas. História de Roma, 1:16. Os romanos acolheram a divindade do homem Rômulo com ardor e entusiasmo. Um trio de deuses, Júpiter, Marte e Quirino, vivia no coração da antiga Roma, a antiga colina capitolina. Originalmente, Quirino pode ter sido um deus adorado pelos sabinos, um dos povos incorporados ao Estado romano nos primórdios de sua história. No entanto, na época em que Livio escreveu, Quirino era considerado Rômulo divinizado, adorado bem ali, com o grande pai dos deuses. Júlio César. A data tradicional da fundação de Roma é 753 AC. Se avançarmos cerca de 7 séculos no calendário, ainda vamos encontrar homens proclamados deuses. Poucos são mais conhecidos que Júlio César, autoproclamado ditador de Roma, assassinado nos idos de março de 44 AC por inimigos políticos que, no fim das contas, preferiram não ter um ditador. O biógrafo romano Suetônio apresenta uma versão da vida de Júlio César nas Vidas dos Césares, publicado em 115 DC. De acordo com Suetônio, já em vida César havia se declarado possuidor de herança divina. Em uma oração fúnebre que proferiu para sua tia, ele afirmou que um lado de sua família descendia dos antigos reis romanos, por meio do legendário Anco Márcio, quarto rei de Roma, e de outro descendia de deuses. Sua linhagem familiar de fato podia ser traçada até a deusa Vênus. Com a morte de César, seguiu-se uma feroz luta pelo poder entre seus inimigos e apoiadores, os últimos incluindo Marco Antônio, o famoso Antônio de Cleópatra, unido a Otaviano, filho adotivo de César que mais tarde se tornaria César Augusto. No funeral de César, Antônio decidiu não proferir a oração fúnebre de costume. Em vez disso, mandou um arauto bradar a decisão do Senado de render a César todas as honras, tanto humanas, quanto divinas. Com efeito, Júlio César foi votado para a divindade pelas autoridades governantes. Esse é um processo conhecido como deificação, o reconhecimento de que, no caso, a pessoa foi tão grandiosa que ao morrer tinha sido alçada à categoria dos deuses. O povo comum e até os céus parecem ter apoiado a deificação de César, conforme conta no Suetônio. César morreu nos 56 anos de sua vida e foi incluído na categoria dos deuses não só por decreto formal, mas também pela convicção do povo comum. De fato, nos primeiros jogos realizados após a deificação por seu herdeiro Augusto, por volta da 11h apareceu um cometa que cintilou por 7 dias seguidos, acreditando-se que fosse a alma de César que havia sido recebida nos céus. Júlio César deificado 88. Olhando a questão de um ponto de vista puramente humano e político, resta pouca dúvida sobre por que o herdeiro e filho adotivo Otaviano queria que o povo romano concordasse que César não só descendia de linhagem divina, como ele mesmo fora feito um ser divino. Se Júlio César era um deus, seu filho seria o quê? Conforme Michael Pepard, estudioso do Novo Testamento, observou recentemente, pelo que se sabe, apenas 2 pessoas no mundo antigo eram de fato chamadas de Filho de Deus. Outras pessoas na verdade recebiam o nome de seu pai divino, filho de Zeus, filho de Apolo e assim por diante. Contudo, só 2 pessoas conhecidas por seu nome também eram chamadas de Filho de Deus.
Uma era um imperador romano, a começar por Otaviano, ou César Augusto, e a outra era Jesus. Provavelmente não foi por acaso. Quando Jesus apareceu em cena como um homem divino, ele e o imperador entraram em competição. César Augusto Júlio César pode ter sido considerado um deus depois de morto, mas Otaviano, seu filho adotivo imperador de 27 AC a 14 DC, às vezes era considerado deus enquanto ainda estava vivo. Considerar divino um governante vivo não era algo sem precedentes no mundo antigo. Os egípcios desde muito reverenciavam seus faraós como representantes vivos das deidades, e ao conquistador Alexandre, o Grande, já mencionado, foi oferecido, e ele aceitou, o tipo de reverência reservada aos deuses. No entanto, no mundo romano não se fazia isso até ter início a adoração do imperador. As lendas sugerem que Otaviano não teve um nascimento humano normal e, como outros antes dele, nasceu da união de uma mortal e um deus. De acordo com Suetônio, dizia-se que a mãe de Otaviano, Ásia, fora engravidada pelo deus Apolo na forma de uma serpente, lembrando, é claro, a concepção de Alexandre, o Grande. Ásia havia participado de ritos sagrados no templo de Apolo. No meio da noite, enquanto ela estava adormecida em sua liteira no templo, uma serpente deslizou para cima dela e em seguida desapareceu. Quando ela acordou, purificou-se como fazia após ter sexo com o marido, e a imagem de uma serpente apareceu de modo miraculoso e permanente em seu corpo. Suetônio conta-nos. Augusto nasceu 10 meses depois, e por esse motivo acredita-se que seja filho de Apolo Augusto deificado 94. Além disso, naquela mesma noite, o marido de Ásia, que estava ausente, em uma guerra na Trácia, norte da Grécia, teve um sonho em que viu seu filho de tamanho maior que o dos mortais, com um raio, cetro e emblemas de Júpiter ótimo máximo e uma coroa radiante, puxado por 12 cavalos imaculadamente brancos. Augusto deificado 94. É claro que se tratavam de presságios de que a criança era uma figura divina, um grande deus na terra. Ao contrário de alguns imperadores posteriores, em seu governo Augusto não manifestou entusiasmo por ser adorado como um deus. Suetônio diz que ele não permitia que lhe dedicassem templos nas províncias romanas a menos que fossem conjuntamente dedicados a deusa Roma, a padroeira da cidade. Às vezes, as cidades burlavam essa relutância imperial erguendo um templo dedicado ao gênio de Augusto. A palavra gênio nesse caso não se refere ao brilhantismo intelectual de Augusto, mas ao espírito guardião que cuidava de sua família e em especial dele como líder, fazendo ser quem ele era. Em certo sentido, ao adorar o gênio de Augusto, essas cidades reverenciavam-no de forma despersonalizada, mas altamente divinizada. Além disso, a despeito de sua relutância, Otaviano foi saudado como filho de Deus já em 40 AC, anos antes de ser imperador, e o título é encontrado em moedas cunhadas já em 38 AC. Um decreto da cidade grega de Cos saúda Augusto como o deus Sebastos, termo grego equivalente ao latim Augustus, e indica que ele por sua benemerência a todas as pessoas superou até mesmo os deuses do Olimpo. Trata-se de concorrência exacerbada para um simples mortal, mas, para seus seguidores reverentes, ele era muito mais que isso. Depois da morte, Augusto foi deificado e chamado de divino, ou que foi feito divino, ou que foi incluído entre os deuses. Quando seu corpo foi cremado, de acordo com Suetônio, um oficial romano do alto escalão afirmou ter visto a imagem de Augusto ascendendo aos céus. Ele continuou sendo adorado como um deus pelos romanos das gerações futuras, inclusive pelos imperadores romanos subsequentes. 9. O culto do imperador. Para um historiador antigo, a palavra culto não tem o tipo de conotação negativa que pode ter hoje em dia, referindo-se a uma religião sectária extravagante com crenças e práticas bizarras. Simplesmente uma versão abreviada do termo cultus deorum, que significa cuidado com os deuses, um equivalente aproximado do que hoje chamaríamos de religião, assim como agricultura significa cuidado com os campos.
O culto romano do imperador começou com Augusto e continuou com os imperadores que o sucederam, muitos dos quais careciam de sua reticência quanto a ser considerado uma manifestação do divino na Terra. 10 Em um discurso do famoso orador romano Quintiliano, 35-100 DC, somos informados de como os deuses devem ser louvados por quem fala em público. Alguns deuses podem ser louvados por terem nascido imortais, outros porque conquistaram a imortalidade por sua bravura, um tema no qual a piedade de nosso soberano o imperador Domiciano fez a glória dos tempos atuais. Institutio Oratória 3, 7, 9, 11 Quintiliano nos conta que alguns deuses nasceram deuses, tais como os grandes deuses da mitologia grega e romana, mas outros conquistaram a imortalidade por sua bravura, isto é, alguns humanos tornaram-se divinos devido às suas façanhas assombrosas. E ele se refere àqueles a quem isso aconteceu nos tempos atuais. Aqui faz referência aos dois imperadores prévios, o pai de Domiciano, o imperador Vespasiano, e o irmão de Vespasiano, o imperador Tito, ambos deificados. Em geral, o imperador era oficialmente declarado Deus ao morrer, por votação do Senado romano. Isso pode parecer um pouco esquisito para nós hoje em dia, e talvez seja melhor pensar que o Senado reconhecia uma figura divina que viveu em seu meio do que tornava alguém divino. O reconhecimento baseava-se no fato de que a pessoa era poderosa e benéfica. E quem poderia ser mais poderoso e benéfico que o imperador romano? Os chamados imperadores maus, houve vários deles, não recebiam honras divinas ao morrer, mas os bons, sim. Assim como Otaviano, muitos foram adorados como divinos ainda vivos. Desse modo, na cidade de Pérgamo, encontramos uma inscrição, texto gravado em pedra, que presta honras ao deus Augusto César, e outra na cidade de Mileto dedicada a Caio, que passou a história como Calígula, mais tarde considerado um imperador muito mau, mas a inscrição foi feita durante sua vida, que dizia: Caio César Germânico, filho de Germânico, Deus Sebastos. Pelo menos enquanto estava vivo, Calígula às vezes foi considerado divino. Ao longo dos anos, os estudiosos debateram-se com o problema de como entender o desenvolvimento do culto do imperador durante o Império Romano, em particular com a ideia de uma pessoa viva ser reverenciada como um deus. Não dava para todo mundo ver que o homem era humano como os demais. Ele tinha que comer e beber, tinha outras funções físicas, tinha fraquezas e também pontos fortes pessoais, era totalmente mortal. Em que sentido poderia ser levado a sério como um deus? Via de regra, estudiosos mais antigos eram céticos nesse assunto, argumentando que a maioria das pessoas de fato não pensava que o imperador fosse um deus e que a concessão de honras divinas era acima de tudo uma forma de lisonja. 12 Essa visão acadêmica baseava-se muito em obras antigas produzidas pela elite literária, ou seja, a camada mais alta da sociedade. Além disso, por essa perspectiva parecia que o culto ao imperador era patrocinado pelas próprias autoridades governantes como uma espécie de propaganda imperial, para que nas províncias romanas todos entendessem e apreciassem com quem estavam lidando em se tratando de autoridades romanas. Em última análise, estavam lidando com um deus. Segundo essa visão, todos sabiam com certeza que o imperador era tão mortal quanto seus predecessores haviam sido, mas os membros do império participavam do culto imperial para permanecer nas boas graças de Roma. Assim, as cidades construíam templos dedicados não apenas a um dos grandes deuses ou deusas de Roma, Júpiter, sua esposa Juno, Marte, Vênus ou mesmo Roma, mas também ao deus imperador. E faziam-se sacrifícios à imagem do imperador, assim como a dos deuses. Todavia, conforme essa antiga visão das coisas, o imperador era uma divindade inferior, e a adoração dessas divindades humanas restringia-se àqueles que haviam sido deificados ao morrer. Entretanto, essa visão acadêmica mais antiga não é mais consenso.
Estudiosos mais recentes têm se interessado menos pelo que a elite literária das classes altas tinha a dizer sobre a religião romana, e mais pelo que podemos saber sobre o que a maior parte dos romanos, a vasta maioria que não sabia ler, que dirá escrever, grandes obras de biografia ou história, pode ter pensado e o que por certo praticou. Nesses estudos mais novos, a categoria da crença passou a ser reconhecida como bastante complicada no que se refere à religião romana. Ao contrário do cristianismo, as religiões romanas não enfatizam a crença ou o conteúdo intelectual da religião. Em vez disso, a religião tinha a ver com a ação, o que se fazia em relação aos deuses, em vez de no que se pensava ou acreditava quanto a eles. Dessa perspectiva, os imperadores, tanto mortos quanto vivos, eram de fato tratados da forma que os deuses eram tratados, às vezes de maneira virtualmente idêntica. 13 Os estudiosos mais recentes não consideram a adoração ao imperador um ato de propaganda vertical, promovido pelos oficiais romanos junto aos pobres patetas que não sabiam de nada, e sim uma série de movimentos locais, em geral iniciados por funcionários municipais das províncias, como forma de reverenciar o poder do império. Mais que isso, a adoração ocorria na própria Roma, não apenas nos cafundós. É bem provável que muita gente acreditasse mesmo que o imperador fosse um deus. E, quer acreditassem ou não, com certeza tratavam o imperador como um deus. Não só realizavam sacrifícios aos outros deuses em nome do imperador, também faziam sacrifícios para o imperador como um deus, ou pelo menos para seu gênio, ou nome, o poder dentro dele que fazia dele o que ele era, um ser divino. Já aludia a um motivo para que um governante fosse considerado divino. Ele era capaz de fazer muitas coisas, mas também tinha que fazer bom uso de suas capacidades, concedendo benefícios ao povo sob seu domínio. Por todo o mundo romano encontramos a ênfase na benemerência nas inscrições dedicadas a governantes, principalmente mas não apenas imperadores. Um exemplo alheio a essa esfera, mas obviamente relacionado ao culto ao imperador, é uma inscrição dedicada ao governante sírio Antíoco III, do século IAC. Antíoco libertou a cidade de Teas da opressão de um poder estrangeiro. Em retribuição, a cidade ergueu estátuas de Antíoco e sua esposa, Laódice, e executou sacrifícios em uma cerimônia pública oficial. As duas estátuas foram consagradas ao lado da estátua de Dionísio, que era o deus principal da cidade, dentro do templo deste, acompanhadas da seguinte inscrição que honrava Antíoco e Laódice: tendo tornado a cidade e seu território sagrados, e tendo nos libertado de obrigações, devem receber de todas as maiores honras possíveis e, compartilhando do templo e de outros quesitos com Dionísio, devem tornar-se salvadores conjuntos de nossa cidade e nos conceder benefícios conjuntos. 14 Os benfeitores políticos são considerados heróis religiosos. Possuem estátuas e um local no templo, e são feitos sacrifícios em honra deles. Eles são salvadores em um sentido bem concreto e, portanto, são tratados como tal. Isso também acontecia com os imperadores. Já com Augusto encontramos a província da Ásia decidindo celebrar seu aniversário todos os anos, conforme explicado em uma inscrição de agradecimento por seu benefício à humanidade e por ser um salvador que pôs fim à guerra e estabeleceu todas as coisas. Augusto superou os benfeitores nascidos antes dele, de modo que o nascimento do Deus marcou para o mundo o início de boas novas com sua chegada. 15 Tudo isso pode e deve soar familiar aos leitores cristãos. Esse homem, o imperador, é um deus cujo nascimento deve ser celebrado porque trouxe boas novas ao mundo. Ele é o maior benfeitor dos humanos, superando todos os outros, e deve ser considerado um salvador. Jesus não foi o único Deus Salvador conhecido no mundo antigo. Um não governante. A passagem de peregrino até aqui, em minha análise de humanos que se acreditava terem se tornado divinos, enfoquei principalmente governantes poderosos. No entanto, outros humanos grandiosos também tiveram essa aptidão. É claro que muitos entre nós são razoavelmente poderosos, sábios ou virtuosos. Outros são notavelmente poderosos, sábios ou virtuosos.
e outros são inacreditavelmente poderosos, sábios ou virtuosos. Se o poder, sabedoria ou virtude de alguém é quase impossível de acreditar, pode ser porque a pessoa não seja uma forma de vida inferior, um mortal como o resto de nós. Essa pessoa pode ser um deus em forma humana. Ou assim se acreditava nos mundos grego e romano antigos. Uma das maneiras mais evidentes de se avaliar as crenças comuns de uma sociedade é considerar as sátiras que surgem dentro dela. A sátira faz graça de suposições, perspectivas, visões e crenças tradicionais. Para a sátira funcionar, tem de ser dirigida contra algo amplamente aceito. Esse é o motivo pelo qual a sátira é perfeita para desvendar as crenças de outras culturas. E temos algumas sátiras brilhantes do mundo romano. Um dos satíricos mais divertidos na antiguidade foi Luciano de Samosata, um talento de língua grega do século II DC, que se revelou açoite de toda pretensão, especialmente filosófica e religiosa. Entre as muitas obras sobreviventes de Luciano está o livro chamado A Passagem de Peregrino. Peregrino era um auto-intitulado filósofo do estilo cínico. Na filosofia antiga, ser cínico não significava apenas ser cínico, era um estilo filosófico. Os filósofos cínicos eram inflexíveis em que não se deve viver para as boas coisas da vida. Não se deve dar importância para o que se possui, veste ou come. Na verdade, não se deve dar importância para nada externo, nada que no fim das contas esteja fora de sua capacidade de controle. Se a sua casa pega fogo, isso está fora de seu controle, por isso você não deve ficar pessoalmente comprometido com sua casa. Se você é demitido do emprego, isso está fora de seu controle, por isso você não deve ficar pessoalmente comprometido com seu emprego. Se seu cônjuge se divorcia ou seu filho morre de repente, são coisas fora de seu controle, por isso você não deve se comprometer pessoalmente com sua família. O que você pode controlar são as suas atitudes a respeito das coisas em sua vida. De modo que é com seu eu interior, suas atitudes, que você deve se preocupar. As pessoas que nutrem essas ideias não têm interesse em ter uma vida boa e confortável, uma vez que ela pode ser tirada, em como os outros reagem a elas. Não há como controlar isso, e nas convenções sociais, porque alguém haveria de se importar? Os filósofos cínicos que agiam de acordo com suas convicções não tinham posses, nem amores pessoais, nem boas maneiras em muitos casos. Não possuíam um lar permanente e faziam as necessidades fisiológicas em público. Por isso eram chamados de cínicos. A palavra cínico vem da palavra grega para cão. Essas pessoas viviam como cães. Algumas pessoas fora do círculo dos cínicos tinham grande respeito por eles. Alguns achavam que eles podiam ser filósofos brilhantes, e alguns que queriam ser considerados filósofos brilhantes tornavam-se cínicos. Em certo sentido, era bem fácil. Tudo o que você tinha que fazer era largar tudo e declarar que tal opção era uma virtude. Luciano achava que todo esse negócio cínico era falcatrua, um expediente para chamar a atenção, desprovido de qualquer conteúdo sério por trás. E por isso zombava dos cínicos e de seus hábitos. A nenhum coube mais opróbrio que um cínico chamado Peregrino. Em A Passagem de Peregrino, que significa a morte de Peregrino, Luciano conta a verdadeira história por trás do famoso cínico que outros de seu tempo consideravam tão profundo e filosófico que suspeitavam tratar-se de fato de um ser divino, o que, conforme a visão do satírico, era exatamente o que Peregrino queria. Luciano faz um relato hilário da vida de Peregrino, mas aqui estou interessado nos eventos que cercam sua morte. De certo modo, o livro inteiro prenuncia a morte desse presunçoso proponente do rebaixamento desinteressado. Peregrino supostamente apresentava-se como o Deus Proteu encarnado, e quis demonstrar sua virtude divina pela forma como morreu. Como cínico, ele proclamava, de modo hipócrita, na visão de Luciano, a necessidade de se abster de todo o prazer e alegria dessa vida. Decidiu provar isso enfrentando uma morte violenta e dolorosa de forma voluntária, para assim mostrar como ele achava que as pessoas na verdade deveriam viver.
Ele planejou e anunciou a autoimolação. De acordo com Luciano, ele fez isso diante de uma grande multidão que se reuniu para assistir ao acontecimento. Depois de anunciar suas intenções e badalar bastante o evento, uma forma de autoengrandecimento, conforme retrata o autor, na hora marcada, por volta da meia-noite, e perto dos Jogos Olímpicos, quando era certo que haveria multidões reunidas, Peregrino e seus seguidores construíram uma enorme pira e atearam fogo. De acordo com Luciano, Peregrino esperava ser detido por aqueles que não suportariam vê-lo passar da existência humana. Porém, quando chegou o momento, ele percebeu que não tinha escolha a não ser ir em frente. Jogou-se nas labaredas, e assim acabou sua vida. Luciano afirma ter testemunhado o acontecimento, e considerou todo o episódio ridículo e absurdo. Ele diz que, ao se afastar do local, encontrou pessoas que chegavam, tarde demais, para ver o grande homem exibir sua coragem e resiliência à dor semelhantes às de um deus. Luciano informou-as de que haviam perdido as festividades, e o fez como se fosse um crente. Para benefício dos paspalhos, ansiosos por ouvir, dei uma encorpada no roteiro por conta própria, dizendo que, quando a pira estava acesa e Proteu lançou-se de corpo nela, primeiro ocorreu um grande tremor de terra, acompanhado pelo mugir do solo, e a seguir um abutre, alçando voo em meio às chamas, partiu para os céus dizendo, com fala humana e em voz alta: chega de terra para mim, ao Olimpo me vou. A passagem de Peregrino, 39:16. E assim Peregrino, na forma de um pássaro, não da nobre águia, mas do abutre carniceiro, supostamente ascendeu ao Monte Olimpo, lar dos deuses, para lá viver, humanos divino que era. Para seu absoluto divertimento, Luciano encontrou, em seguida, outro homem que também estava falando sobre o evento. Esse homem afirmava que, depois de tudo acabado, ele havia deparado com o supostamente morto Peregrino, com um traje branco e uma guirlanda de oliveira silvestre. Além disso, o homem mencionou que, antes do encontro, quando Peregrino encarou seu destino ardente, um abutre havia surgido da fogueira e voado para os céus. Aquele era o abutre que o próprio Luciano havia inventado. E assim seguem as histórias, ao ser inventadas, contadas pelo boca a boca e depois tomadas como uma verdade. Luciano zombou de todo o processo, é claro, e concluiu o relato falando não da divindade de Peregrino, mas de sua total, e bastante simplória, humanidade. Assim acabou aquele pobre traste Proteu, um homem que, para resumir, nunca fixou seu olhar na verdade, mas sempre fez e disse tudo com vistas à glória e ao louvor das multidões, a ponto de até mesmo atirar-se ao fogo, onde tinha certeza de não desfrutar do louvor porque não poderia ouvi-lo. A passagem de Peregrino, 42. Humanos divinos nos mundos grego e romano. A partir desses exemplos, podemos ver uma variedade de formas pelas quais seres divinos podiam ser considerados humanos e humanos podiam ser considerados divinos no mundo antigo. Mais uma vez, essa forma de olhar as coisas destoa de como a maioria das pessoas de hoje entende a relação entre humano e divino, pelo menos as que se situam dentro das tradições religiosas ocidentais, judeus, cristãos, muçulmanos. Conforme já observei, em nosso mundo, o pensamento em geral é de que o reino divino está separado do humano por um abismo intransponível. Deus é uma coisa, humanos são outra, e ambos nunca hão de se encontrar. Bem, quase nunca. Na tradição cristã encontraram-se uma vez, na pessoa de Jesus. Nossa questão agora é como se pensou que isso aconteceu. Na raiz da ideia está uma sensibilidade diferente sobre o mundo, na qual a divindade não está absolutamente distante da humanidade, mas apenas relativamente. Nessa antiga forma de pensar, humanidade e divindade estão em um contínuo vertical, e os dois contínuos às vezes encontram-se na extremidade superior de um e na extremidade inferior do outro. Em contraste, a maioria dos povos modernos, pelo menos no Ocidente, pensa que Deus está acima de nós em todos os aspectos e grau infinito. Ele é completamente outro. E não existe um contínuo em Deus. Primeiro, não existem outros deuses que possam proporcionar um contínuo.
Existe um só Deus, e Ele está infinitamente além de tudo que podemos pensar, e não é apenas relativamente melhor em todos os aspectos. É verdade que alguns humanos são mais parecidos com Deus que outros, e em algumas tradições parece haver alguma intersecção com o divino, por exemplo, os santos católicos romanos. No entanto, mesmo ali, no final das contas, Deus é completamente outro comparado a tudo e todos, e está sozinho em um plano inteiramente diferente. Todavia, não para a maioria dos povos antigos. No mundo antigo, com exceção dos judeus, que abordarei no próximo capítulo, todos eram politeístas. Havia certa quantidade de deuses, e eles distribuíam-se em níveis gradativos de divindade. Pode-se ver isso na forma como os povos antigos falavam de seres divinos. Considere a seguinte inscrição da cidade de Mitilene, que quis honrar o imperador como Deus. O decreto fala daqueles humanos que atingiram glória celestial e possuem a iminência e o poder dos deuses. 17 Então, segue dizendo que a condição divina do imperador divino sempre pode ser intensificada. Se algo de mais glorioso que essas disposições for encontrado no futuro, o entusiasmo e a devoção da cidade não falharão em nada que possa deificá-lo ainda mais. As últimas palavras são as mais importantes, possa deificá-lo ainda mais. Como se pode deificar ainda mais alguém que já é uma deidade? Não se pode, caso ser uma deidade signifique estar em determinado nível fixo de divindade. Contudo, é possível, caso ser uma deidade tenha colocado a pessoa em um continuo de divindade, digamos, na extremidade inferior. A pessoa, então, poderia ser deslocada para cima. E como a pessoa é deslocada para cima? O decreto é bem claro. Em primeiro lugar, o motivo para o imperador ter sido considerado divino foi o que ele fez pelo povo de Mitilene, as disposições que ofereceu. Se ele aparecer com mais benfeitórias, irá se tornar ainda mais divino. Quando os povos antigos imaginavam o imperador, ou qualquer indivíduo, como um deus, não queriam dizer que o imperador fosse Zeus ou um dos outros deuses do Monte Olimpo, ele era um ser divino em nível bem inferior. A pirâmide divina em vez de um contínuo, talvez entender a antiga concepção do reino divino como uma espécie de pirâmide de poder, grandeza e deidade e ajude 18 alguns povos antigos, por exemplo, alguns daqueles com maior inclinação filosófica, pensavam que no pináculo do reino divino estava a deidade última, um Deus situado acima de todas as coisas, infinitamente, ou virtualmente infinito, poderoso e às vezes considerado a fonte de todas as coisas. Esse Deus, seja Zeus, ou Júpiter, ou um Deus desconhecido, ficava no ápice do que poderíamos imaginar como a pirâmide divina. Abaixo desse Deus, na camada seguinte, estavam os grandes deuses conhecidos das fábulas e tradições transmitidas desde a antiguidade. Por exemplo, os 12 deuses do Monte Olimpo descritos nos antigos mitos, na Ilíada e na Odisseia de Homero, deuses como Zeus, Hera, Apolo, Atena, Mercúrio e assim por diante. Esses deuses eram fantasticamente poderosos, muito além do que podemos imaginar. Os mitos sobre eles são narrativas interessantes, mas muita gente pensava que esses mitos fossem apenas fábulas, não relatos históricos de coisas que realmente aconteceram. Os filósofos tentaram desmitologizar os mitos, isto é, despi-los de suas características literárias óbvias para ver como, isolados de uma leitura literal, eles falavam de verdades mais profundas do mundo e da realidade. De qualquer modo, esses deuses eram adorados como os seres mais poderosos do universo. Muitos deles foram adotados por cidades e vilas como deuses padroeiros. Alguns foram reconhecidos e adorados pelo Estado como um todo, que possuía motivos evidentes e convincentes para querer que os deuses poderosos lhes fossem favoráveis tanto em tempos de guerra quanto de paz. No entanto, eles não eram os únicos seres divinos. Em uma camada mais baixa da pirâmide havia muitos outros deuses. Toda cidade e toda aldeia possuíam deuses locais, que protegiam, defendiam e ajudavam o lugar. Havia deuses para todas as funções imagináveis. Deuses da guerra, do amor, do clima, da saúde, do parto, tudo o que se pensar.
Havia deuses para todos os locais. Deuses das florestas, dos pastos, das montanhas e dos rios. O mundo era povoado de deuses. Por isso não fazia sentido para os povos antigos, com exceção dos judeus, adorar apenas um Deus. Porque você adoraria um Deus? Havia uma quantidade de deuses, e todos mereciam ser adorados. Se você decidisse começar a adorar um novo Deus, por exemplo, porque havia se mudado para uma nova aldeia e queria prestar homenagem à divindade local, isso não exigia que parasse de adorar algum dos outros deuses. Se você decidisse realizar um sacrifício a Apolo, isso não lhe impedia de também oferecer sacrifícios a Atena, ou Zeus, ou Hera. Aquele era um mundo de muitos deuses e muito do que poderíamos chamar de tolerância religiosa. Abaixo desses níveis de deuses havia ainda outras camadas. Havia um grupo de seres divinos conhecidos como daimones. Às vezes, essa palavra acaba traduzida como demônios, mas o termo, tal como o interpretamos hoje, dá uma conotação errada. Por certo que alguns desses seres podiam ser malévolos, mas não todos. E não eram anjos caídos ou espíritos perversos que podiam possuir as pessoas e levá-las a fazer coisas prejudiciais, como se atirar em caminhos perigosos, ou girar a cabeça em 360 graus, ou lançar vômito, como no filme O Exorcista. Os daimones eram, isso sim, apenas um nível inferior de divindade, nem de longe tão poderosos quanto os deuses locais, que dirá os grandes deuses. Eram seres espirituais bem mais poderosos que os humanos. Porém, estando mais perto dos humanos em termos de poder, tinham mais a ver com os humanos do que os grandes deuses mais distantes, e muitas vezes podiam ajudar as pessoas ao longo da vida, como o famoso daimon que o filósofo grego Sócrates afirmava que guiava suas ações. Se descontentes, podiam fazer coisas nocivas. Era importante mantê-los felizes, prestando-lhes devida reverência e adoração. Uma camada ainda mais baixa da pirâmide divina, quase ou na base, era habitada pelos humanos divinos. É aqui que a analogia da pirâmide vem abaixo, pois não podemos pensar que os humanos divinos fossem mais numerosos que as outras deidades acima deles. De fato era relativamente raro deparar com pessoas que fossem tão poderosas, sábias ou maravilhosas que devessem ser divinas em algum sentido. Contudo, isso às vezes acontecia. Um grande general, um rei, um imperador, um grande filósofo, uma beldade fantástica podiam ser mais que humanos. Tais pessoas podiam ser sobre-humanas. Podiam ser divinas. Talvez seu pai fosse um deus. Talvez fossem um deus assumindo um corpo humano temporariamente. Talvez por sua virtude, poder ou características físicas se considerasse que haviam sido aceitos no reino divino. No entanto, não eram como o resto de nós, simples humanos. Nós também, como já destaquei, estamos em um contínuo. Alguns são bastante humildes, aqueles que Luciano de Samosata e seus pares, por exemplo, considerariam a escória da terra. Outros são medianos em todos os sentidos. Alguns humanos e toda a sua família são vistos como bem acima da média. Existem aqueles entre nós que são reconhecidos como superiores de forma notável. Para os povos antigos, alguns de nós são tão imensamente superiores que começam a entrar no reino do divino. Jesus e o reino divino. A visão do reino divino não se alterou de forma significativa até os cristãos posteriores mudarem. É difícil apontar com precisão quando exatamente a mudaram, mas que mudaram. Ali pelo século IV DC, uns 300 anos depois de Jesus ter vivido, quando o império estava no processo de se converter do paganismo para o cristianismo, muitos dos grandes pensadores do mundo romano passaram a acreditar que um enorme abismo separava os reinos divino e humano. Deus estava lá em cima e era o Todo-Poderoso. Só ele era Deus. Não havia outros deuses e, portanto, não havia um contínuo de divindade. Só havia nós aqui embaixo, os humildes pecadores, e Deus lá em cima, soberano supremo de tudo que existe. Por fim, Jesus passou a ser considerado parte não daqui de baixo, conosco, mas de lá acima, com Deus.
Ele mesmo era Deus, com D maiúsculo. Mas como podia ser Deus, se Deus era Deus, e não havia uma variedade de deuses, nem mesmo dois deuses, mas apenas um só Deus? Como Jesus podia ser Deus e Deus ser Deus e ainda assim haver um só Deus? Esta é, em parte, a pergunta que instiga este livro. Contudo, questão mais premente e imediata é, antes de mais nada, como essa percepção começou. Como Jesus passou de humano a Deus, em qualquer sentido. Um dos erros que as pessoas cometem ao pensar na questão de Jesus como Deus tem a ver com assumir a ideia que acabou amplamente aceita no século IV DC, de que existe um grande abismo entre os reinos humano e divino, e presumir que essa ideia vigorava nos primórdios do movimento cristão. Esse erro não é cometido só por leigos, mas também, e amplamente, por teólogos profissionais. E não só teólogos, mas estudiosos de todos os tipos, incluindo estudiosos bíblicos, ou talvez especialmente estudiosos bíblicos, e historiadores do cristianismo primitivo. Quando as pessoas que cometem esse erro perguntam como Jesus se tornou Deus, referem-se a como Jesus foi do reino puramente humano, onde existem milhões de nós com graus variados de talento, força, beleza e virtude, para o reino de Deus, do próprio Deus, do único Criador Todo-Poderoso e Senhor de tudo que existe. Como Jesus se tornou Deus? 19 Essa é uma pergunta deveras interessante, porque isso de fato aconteceu. Jesus tornou-se Deus naquele sentido maior do século IV. No entanto, havia sido visto como Deus antes disso, por gente que não tinha esse entendimento do século IV a respeito da relação entre os reinos humano e divino. Quando falamos sobre o cristianismo mais antigo e fazemos a pergunta os cristãos pensavam em Jesus como Deus. Precisamos reformular a pergunta levemente, de modo a perguntar, em que sentido os cristãos pensavam em Jesus como Deus? Se o reino divino é contínuo em vez de absoluto, uma pirâmide escalonada em vez de um ponto único, então, para começar, o tema principal é o sentido em que Jesus é Deus. Nos próximos capítulos, ficará claro que originalmente Jesus não era considerado Deus em sentido nenhum, e que se tornou divino em algum sentido para seus seguidores antes de ser considerado igual a Deus Todo-Poderoso em um sentido absoluto. Todavia, o ponto que saliento é que isto foi, de fato, um processo. Um dos achados duradouros dos estudiosos modernos do Novo Testamento e do cristianismo primitivo ao longo dos 2 séculos passados é que os seguidores de Jesus, durante a vida deste, viam-no como total e completamente humano, não como Deus. As pessoas viam Jesus como um professor, o rabino, ou mesmo um profeta. Algumas pensavam que fosse muito humano, Messias. Mas ele havia nascido como todos os demais e era igual a todo mundo. Foi criado em Nazaré, e não se destacou particularmente na juventude. Quando adulto, ou possivelmente ainda criança, ficou convencido, como muitos outros judeus do seu tempo, que estava vivendo perto do fim de uma era, que Deus em breve interviria na história para derrubar as forças do mal e trazer um reino do bem aqui para a terra. Jesus sentiu-se chamado a proclamar a mensagem do Apocalipse vindouro e passou todo o seu ministério público fazendo isso. Por fim Jesus irritou as autoridades governantes durante uma viagem que fez a Jerusalém, e foi preso e julgado. Foi levado ao governador da Judeia, Pôncio Pilatos, e, após um rápido julgamento, foi condenado por insurreição política. Ele afirmava ser o rei judeu quando apenas os suzeranos romanos que comandavam a Palestina e o resto do Mediterrâneo podiam nomear um rei. Como agitador político, foi condenado a uma morte particularmente ignominiosa, por crucificação. E, no que dizia respeito aos romanos, a história de Jesus acabava por aí. Na verdade, porém, não foi onde a história dele acabou. E assim voltamos à pergunta motriz de nosso estudo. Como é que um profeta do Apocalipse dos cafundós da Galileia rural, crucificado por crimes contra o Estado, passou a ser considerado igual a Deus Todo-Poderoso único, Criador de todas as coisas? Como é que Jesus, na mente e no coração de seus seguidores subsequentes, veio a ser Deus? Um lugar óbvio para começar a buscar uma resposta seria na vida e nos ensinamentos de Jesus.
Contudo, primeiro precisamos considerar a matriz religiosa e cultural do judaísmo do século I, no qual ele viveu sua vida e proclamou sua mensagem. Como veremos, embora os judeus fossem distintos do mundo pagão ao seu redor por pensar que um só Deus deveria ser adorado e servido, não eram diferentes na concepção da relação daquele reino com o mundo humano que habitamos. Os judeus também acreditavam que divindades podiam tornar-se humanas e humanos podiam tornar-se divinos. Aqueles que leram meus outros livros vão reconhecer a história, pois tive oportunidade de contá-la antes.